Olá, 7h12, voltamos com mais notícia para você e vamos para um caso que aconteceu nesse sábado, nesse final de semana e simplesmente chocou todo o estado de Mato Grosso. Uma briga, gente, de vizinhos em um condomínio de alto padrão em Cuiabá que acabou na delegacia e principalmente algo que choca, o fato de que um tenente-coronel acabou agredindo um menor de idade com socos no rosto. E nós temos agora imagens do circuito interno mostrando exatamente quando tudo aconteceu. Tem uma imagem anterior a essa que mostra o tenente-coronel saindo do condomínio carregando uma cadeira. E aí ele aparece simplesmente socando a cara desse menor. Esse já é um segundo momento, tá? A briga começou antes disso. Essa aí foi praticamente a parte final desse desfecho desastroso. Agora sim, nós temos imagens ali iniciais. Nós percebemos uma pessoa saindo do condomínio com uma cadeira nas costas, tem inúmeros jovens ali. E aí o tenente volta e desfere esses socos aí no menor de 17 anos, que é filho de Yuri Bastos, ex-secretário de Estado de Mato Grosso e também da Secopa. Esse caso está dando o que falar diante desse ato grotesco do tenente-coronel com uma vítima aí de apenas 17 anos, um menor de idade. E aí, Kleber Lima, essas imagens rodaram toda a imprensa mato-grossense. O tenente-coronel já tem um histórico de violência, é isso? Ao que tudo indica, tem uma matéria hoje aqui assinada pela Silvana Ribas, que é uma repórter de polícia bastante experiente, talvez a mais experiente hoje em atuação aqui em Mato Grosso, que mostra que ele responde a um processo por homicídio de um ex-detento e depois, inclusive, de atirar o corpo ali no Portão do Inferno. Portão do Inferno. Isso parecia que era uma lenda urbana, né? E se confirmou que é fato, né? Que ele responde a esse processo. E responde também a um outro processo por tortura de 3 suspeitos, ele mais 2, comandados dele, torturaram as pessoas com afogamento e todo tipo de violência imaginável. Os outros 2 foram absolvidos, mas ele ainda responde. Na mesma noite, parece que ele estava doidão aquele dia, né? Aliás, parece que ele é doidão, porque as imagens que a gente acabou de ver, que mostram uma pessoa absolutamente desequilibrada. Não se vê, ele alega que foi empurrado pelo adolescente, não se vê empurrão, esbarrão, quando ele passa com uma cadeira na cabeça, ele sim com uma cadeira na cabeça, com o seu campo de visão comprometido, e depois ele faz essas agressões covardes contra um adolescente. O primeiro soco que ele dá é pelas costas, covarde. Qualquer pessoa que tem um filho, que vê o filho sendo agredido nessas condições, teria uma reação como a que o Yuri teve. O Yuri é famoso por se envolver em confusão, mas neste caso a gente precisa dar a ele toda a solidariedade de pai. Eu sou pai de filho adolescente e eu peço a Deus que não me permita passar por uma situação como essa, porque para defender o filho a gente oferece a própria vida, que é o risco que o Yuri corre. Eu quero alertar aqui as autoridades, pedir primeiro à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, à Corregedoria, que haja com isenção nesse caso, que haja com rigor, que apure, ela anunciou que apuraria um procedimento para investigar esse tenente-coronel. A sociedade quer que esse procedimento seja logo instaurado e que as autoridades, inclusive judiciais, deem proteção ao Yuri. Porque este tenente-coronel é covarde. Ele gosta de torturar, ele gosta de matar e jogar no portão do inferno. Então o Yuri passa a correr risco de vida por ter ido defender o filho da maneira que ele defendeu e com razão. E com razão. Não é admissível que um criminoso desse, o que o tenente-coronel fez, é um ato criminoso além de ser covarde. Que ele continue à solta e trabalhando no Tribunal de Justiça. Trabalha no Tribunal de Justiça. Na coordenadoria militar do TJ. Do TJ, dando segurança. Então, assim, atenção, desembargadores do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Helena Povas, a senhora é mãe de 3 filhos, que já foram adolescentes. Imagina um filho da senhora passando por uma situação que este tenente-coronel, que trabalha hoje no Tribunal de Justiça, submeteu os 2 adolescentes, que não foi só o filho do Yuri.
Ele tentou agrediu, na verdade, o outro adolescente também. Deu socos, deu tapas na mão do outro que intercedeu. Peraí, você está louco? A gente não pode ouvir, né? As câmeras de segurança não trazem o áudio, só o vídeo. Mas assim, a gente pode imaginar o que você está louco? Por que o cara fez para você vir agredido dessa maneira? Então, assim, não tem como ter outro sentimento em relação a essas imagens, a não ser o de revolta, o de repúdio e o de exigir que as autoridades, a começar pela Corregedoria da Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, que abriu o inquérito, né? E também o Judiciário, se posicionem e deem a esse tenente-coronel com essa cara aí de ameaçadora, a punição exemplar, para que, inclusive, não manche a imagem da gloriosa Polícia Militar, porque esse não é um comportamento de um bom policial. Nós vimos aí o tenente-coronel, ele é jovem, tem apenas 38 anos, é Sávio Pellegrini, professor Haroldo Arruda. A gente fala aqui sobre a intolerância que está matando e, infelizmente, nós temos um quadro triste, terrível esse aqui, em Cuiabá. Nós, quando colocamos esse caso pela primeira vez, não tínhamos as particularidades das imagens, eram apenas, né, as narrativas do agressor e também do menor, a vítima. Inclusive, o Yuri Bastos disse que foi até o apartamento do tenente-coronel, ele não teria invadido, ele foi lá acompanhado da polícia e mesmo assim o tenente-coronel teria apontado a arma para ele, ficou na mira da arma do tenente-coronel. É porque ele achava que apenas estava ali o Yuri e o filho do Yuri, ele não imaginava que a polícia militar já estava lá. E a hora que ele sobe, o Yuri sobe com o filho, né, para tomar satisfação daquela situação, ele já sobe com os policiais. Inclusive, existem algumas imagens no elevador, né? No elevador. E aí ele aponta a arma para o Yuri. Olha, eu acho que o Kleber foi completo na sua fala, né? Eu concordo em gênero, número e grau, em absolutamente tudo que o Kleber disse, né? Porque, veja bem, nós estamos falando de um tenente-coronel da polícia. Eu fico imaginando que tipo de formação a polícia militar está dando para as pessoas que chegam a um cargo tão importante como esse. No mínimo, né, ele deveria ter a postura correta enquanto tenente-coronel. Ali nós estamos falando não somos apenas, estamos falando de dois menores de idade. Menores de idade, um que é agredido covardemente, as imagens falam por si só, né, e é simplesmente uma situação completamente inadmissível, que desvela, sobretudo, realmente um desequilíbrio muito grande por parte do tenente-coronel, que eu até acredito que possa estar tendo outros problemas que foram canalizados para um comportamento como aquele, que deve ser rigidamente, né, faltou a palavra, rigidamente punido, né, por conta de uma conduta como essa. E o pior de tudo, que é reincidente em seus atos. Quando você faz um resgate histórico, você percebe exatamente que ele já vem, o histórico dele não é bom, né? É um histórico de tortura, é um histórico de violência, e isso é tudo que a gente não precisa enquanto polícia, né? E principalmente enquanto tenente-coronel. Tá certo, Kleber Lima, porque pode... assim, eu acho que é grave, além de tudo, porque assim, nós que estamos aqui cobrando justiça, passamos a correr risco também. Eu, se eu encontrar esse sujeito na rua, eu não sei quem é, nunca vi. Pois é. Nunca vi, eu vou no Tribunal de Justiça fazer uma entrevista, você vai amanhã lá, hoje, fazer uma entrevista, você tem o risco de trombar com esse sujeito lá. Não, e tem um detalhe, Kleber, ele é um tenente-coronel, e na polícia, imaginou? Hierarquia. Os caras falam, não, esse é nosso, pegar e ir pra cá, o corporativismo, falou assim, não vai acontecer nada, deixa quieto, põe no administrativo, é isso que a gente não quer. Não pode ser esse tipo de punição, não, no ar-condicionado, não, cadeia, ou até perda da função. Você ter um sujeito desse, é claro, dado... Mas assim, eu quero saber o que ele pode alegar em favor dele, nesse caso. Nada. A não ser insanidade. Para quem está um pouquinho em dúvida com relação ao que nós falamos aqui no programa, se você tem filho, exerça a virtude da empatia e se coloque no lugar do pai. Aí você vai ver a situação. Não, é terrível. E aí o que você disse, Kleber, é importante. E vai ter celeridade nesse caso, porque ele pode representar um grande risco a toda a sociedade. Claro. Agora, os moradores também devem ter históricos em relação ao comportamento desse tenente-coronel, porque nada justifica pelo aquilo que nós vimos nas imagens. Eu até imaginei que, de repente, o adolescente, por algum minuto aí,
colocasse o pé para que ele tropeçasse, estava carregando uma cadeira, teria humilhado o tenente-coronel. No máximo, a gente percebe que parece que o menor o guri tá com o falou celular algo. na mão, se afasta para passar. Exato, está totalmente desarmado, não estava Aí ele preparado volta e dá um para soco no isso. guri. Olha, isso é uma covardia. Olha, eu vou falar com você. O guri não fez nada, gente. A imagem fala por si. Eu tenho certeza que praticamente, olha, não vou dizer 100%, mas grande parte dos moradores desse condomínio deve contribuir em relação ao comportamento do tenente-coronel. Ele se afasta para o cara passar com a cadeira, o outro ainda segura o portão para ele, aí ele deixa a cadeira, volta lá e não fala nada, já dá um soco no guri. Tem gente pedindo aqui para eu, pelo amor de Deus, Luciana, fala o nome desse tenente, para de protegê-lo. Tá não, mas eu já falei, é o Pellegrini, o Sávio Pellegrini, tem apenas 38 anos de idade, ele trabalha na Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Você vê que quando ele encontrou, esse tenente-coronel encontrou alguém da envergadura dele, que foi o pai, lá na delegacia, ele apanhou do pai, porque o pai bateu nele lá dentro da delegacia. Fez errado, porque não justifica. Né? Não justifica. Mas imagina o sentimento de um pai numa situação como essa, rapaz. Quer dizer, não é brincadeira, não. Né? Então a gente pondera aqui na fala, pede para não ter violência, mas não é fácil. Mas para que não haja estímulo às pessoas quererem fazer justiça com a própria mão, a justiça precisa agir. Precisa agir. Precisa agir, não pode deixar impune um caso como esse. Porque está aí, está todo mundo vendo. Hoje a vigilância, nós vivemos dentro da chamada do BBB, né? O BBB, que todo mundo acha que foi inventado pela Globo, não foi. É um negócio inventado do grande irmão, inventado pelo George Orwell lá nos Estados Unidos há quase 100 anos. Todo mundo está vigiado o tempo todo. Essa é uma vantagem hoje para a gente esclarecer algumas situações. Não tenho o que dizer a favor desse coronel, a não ser que ele foi um criminoso covarde que precisa ser punido exemplarmente. Não vejo outra solução. E que nós, da imprensa, não podemos nos calar com medo, porque nós não podemos ter medo de quem tem a obrigação de defender a sociedade. Nós não somos criminosos. Exatamente. Quem cometeu o crime aqui foi ele. E ele não pode ficar solto lá na porta do Tribunal de Justiça, intimidando o jornalista que vai lá entrevistar. No mínimo, desembargadora Maria Helena, a senhora precisa afastar esse rapaz da função imediatamente, se já não fez. A senhora que é uma pessoa corajosa, foi presidente da OAB, tem compromisso com os direitos humanos, né? E digo a mesma coisa, Luciana e Haroldo, para os nossos deputados estaduais, que tem aí, se posicionar também. Os vereadores, tem um tenente-coronel que é vereador em Cuiabá, tenente-coronel Pacola, eu acho que o senhor tem também aí, como tenente-coronel da reserva, o dever de se posicionar e exigir dos seus colegas, dos seus pares, que este Pellegrini seja exemplarmente punido. Fica aí o apelo a todas as autoridades, né? A todo, Ministério Público, todas. Kleber Lima, tenho fé aqui, viu? Você disse que eu sou uma mulher de pouca fé, mas eu tenho fé que amanhã nós vamos trazer, então, todas as manifestações de todos os poderes aí que você citou, desde o Legislativo, o Executivo e também do Judiciário. E do Ministério Público. Um minutinho só, será que dá tempo para algumas mensagens? Pipocaram aqui, gente, mas eu vou tentar ler algumas, tá? Bom dia, parabéns pelos debates. Luciana, por favor, lê. Bolsonaristas esquecem Lula, já que acham ele ruim. Se garantem só no seu presidente e ponto. Tudo que falam comparam ao Lula. É a Marli. Bom dia, bancada. Bolsonaro nos representou muito bem, como o professor Haroldo disse. Roupa suja se lava em casa. E ele tinha que falar assim de tantas coisas boas que está acontecendo no Brasil. Temos muitos problemas, como todos os países, mas como ele pegou o país atolado em lamas e tentando tirar essa situação, ele vai conseguir, pois não é corrupto. Gente, não dá tempo de mais nada, viu? Queria ler todas aqui, mas fica para amanhã. Tenham todos uma quarta-feira iluminada. E 6 horas nesta quinta-feira estaremos aqui novamente te esperando, viu? Hoje não tem coração. Por quê? Por que não? Eu estou indignado com esse Tá caso. certo, tá bom. Justiça.